Now we will pass to the legal panel. Yes. So. José Luis va a moderar. Sí. This panel will be moderated by José Luis Omen de Melo. No? Oh, sorry, for Bruno Valduccini. And this panel will talk about the legal framework in Brazil. So that would be very interesting. And we'll have 30 minutes sharp because we are already 15 minutes past the schedule. And then we can have a coffee break. Falamos em português? Melhor, né? Acho que uma coisa, e a gente vai discutir um pouco aqui, o que não falta no Brasil são regras, né? Então, acho que no Brasil, para quem não sabe, tem tantas regras que a gente tem o luxo de ter algumas regras que não pegam, ou seja, ela existe, mas ninguém respeita. Isso tem um pouco a ver com excesso de regras, e isso faz também com que esse excesso de regras em situações como uma nova tecnologia, de uma certa forma, acabam encontrando uma regra que se aplica. Então, olhando um pouco e ouvindo todo este assunto, você acaba percebendo que, de fato, de uma forma ou de outra, uma criptomoeda ou o próprio Bitcoin, ele já tem uma regulamentação, ele já existe, já é, de uma certa forma, regulado no Brasil. Então, eu vou passar um pouco a palavra para a Helena e depois para a Rosine, para a gente discutir um pouquinho o que a gente entende um pouco do assunto, são opiniões, obviamente, sobre a existência do Bitcoin, como ela é tratada hoje em dia, e as nossas tendências, o que a gente acha que deveria acontecer para o futuro, tendo em vista que, afinal de contas, regulamentação é importante, por outro lado, ela não pode matar um produto que talvez seja um diferencial para o futuro. Então, vamos ouvir um pouquinho as opiniões aqui e pensar um pouco para o futuro. Olá. Antes de mais nada, eu acho que a primeira pergunta que surge toda vez que se comenta sobre Bitcoin, sobre qualquer tipo de criptomoeda, cryptocurrency e toda essa tecnologia que foi discutida até agora é a seguinte: Bitcoin é legal? E no Brasil... Desculpa, continua em português? Tá. E no Brasil, na verdade, a gente tem um princípio que vale para quase todos os países, né? Que se não tem uma lei que defina que é ilegal, logo é legal. Não existe lei que defina que é ilegal, logo o Bitcoin em si, a tecnologia em si, é absolutamente legal. A questão toda é que, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, os estudos vão se desenvolvendo e as empresas começam a surgir, criando aplicações em cima dela, perguntas começam a surgir que a gente tenta solucionar hoje com a legislação que já existe. Então, existem uma série de dúvidas para serem respondidas em cima de uma coisa que acho que ficou claro para todo mundo: ninguém sabe exatamente como classificar. E não sabe classificar porque é uma coisa tão absolutamente nova e disruptiva que não existe nada antes. O Diego ontem fez uma analogia e o Alberto da BitPay também fez uma analogia que eu achei excelente. Quando surgiu o primeiro computador, as pessoas achavam que era uma televisão com um keyboard. E aí depois surgiu o mouse. Então era a televisão com o keyboard e o mouse, mas aí aquilo tudo virou uma coisa só no iMac. Aquilo não existia antes. Ninguém sabia que o lap on top, que o desktop, que aquilo lá era computador, que isso ia se comunicar com outro computador, que ia virar internet e por aí vai. Então, antes até da gente falar o que se aplica e o que não se aplica, a gente precisa tentar definir o que é. Juridicamente, e aí estou falando com a Helena, é uma coisa que a gente já conversou muito internamente, entre a gente, já conversei com muita gente, com advogados de fora também, a respeito. É uma tecnologia, ponto. A forma de processamento no blockchain é um consenso, que é um protocolo, ponto. O uso que vai se fazer em cima disso, que foi exatamente o que a Constância acabou de falar, é o que a gente precisa agora, num primeiro momento, se preocupar.
Então, a gente está usando o Bitcoin como o quê? Como forma de reserva de valor para pagar a coisa. A gente está usando o protocolo para processar a transação. A gente está usando isso para gravar com outros bens e um Bitcoin vai virar uma garrafa d'água e a gente vai processar compra e venda de garrafa d'água via blockchain. Isso muda absolutamente toda a conclusão do que se aplica, do que não se aplica, de qual que é a natureza, qual não é a natureza. E, no fim das contas, a gente vai chegar à conclusão que existe tecnologia, a tecnologia por si só é uma natureza, só que o que vai definir legislação, regulação, se necessária, regulamentação, novas leis, vai ser em cima do uso que a gente está dando hoje para essa tecnologia. A bem da verdade é que a gente não tem como saber, nos próximos 5 anos, o que vai acontecer. Se o Ethereum, por exemplo, vai se provar como um outro blockchain-based protocol que vai ser muito melhor e que vai solucionar muitas coisas ao mesmo tempo e agregar muitas coisas ao mesmo tempo, mas hoje, tudo que a gente sabe é que isso é uma tecnologia, isso é um protocolo. Os usos, sim. Se eu estou fazendo derivativo, a gente está falando de mercado regulado. Se a gente está falando de money transmitting nos Estados Unidos ou aqui no Brasil de processamento de pagamento, já existem certas regras. E o principal de tudo, como ficou bem claro também aqui, a blockchain é transparente, ela é 100% transparente. Só que ela é transparente no que diz respeito às chaves públicas. Eu sei todas as transações que ocorreram e eu consigo tracear elas até o bloco 0, sempre, porque todas elas são constantemente validadas. A questão é que eu não sei quem é o dono daquela chave pública. E aí é onde aparece o dono da chave do cofre. O dono da chave do cofre são as regras de KYC. E a questão toda de lavagem de dinheiro, que hoje é uma coisa, e é o preconceito que muita gente tem com esse tipo de tecnologia, que é fácil lavar dinheiro, que é fácil praticar atividades ilegais, porque é anônimo, é absolutamente oposta, porque ela é absolutamente transparente. Então, se eu sei o primeiro que fez, eu consigo rastrear todo o resto. Se eu sei o último, idem. Se eu acho qualquer ponta da cadeia, eu consigo rastrear o resto. A parte privada do blockchain é uma coisa que agora, as transações privadas, como as pessoas criam negócios, vendem, compram, prestam serviço e usam essa tecnologia de maneira privada para construir uma sociedade melhor ou para fazer lucro por si só, o que quer que seja, é o que a gente precisa tão urgentemente discutir. As empresas agora estão surgindo aqui no Brasil, tecnologia nova aqui no Brasil, com desenvolvedores brasileiros, gente de fora querendo investir aqui. E o que a gente precisa solucionar agora, de uma maneira bem urgente, é como que a gente faz as regras que já existem se aplicarem. E o que, de novo, a gente precisa criar e discutir para a gente conseguir fazer, como a Constance mesmo falou, disso tudo, uma união de esforços em prol do desenvolvimento dessa tecnologia e da evolução das sociedades. Trazendo um pouco para a prática o que a Helena está colocando aqui, a análise teórica que ela fez, pensando em todo mundo que veio para cá hoje, cada um com seu business específico, e pensando nas possíveis parcerias que a gente espera que saiam daqui também, o que a gente recomenda fortemente é que o trabalho de desenvolvimento de atividades relacionadas a bitcoins seja feito sempre com uma certa proximidade das autoridades que possam se interessar pelo assunto. Então, se a empresa está pensando em operar em atividades que são reguladas pelo Banco Central direta ou que poderiam interessar ao Banco Central, valeria a pena uma conversa direta ou um agrupamento das empresas para conversarem com a autoridade, de modo que sempre se mostre um interesse de conduzir esse assunto de uma maneira séria. A gente está fazendo esse evento aqui hoje para desassociar o Bitcoin de atividades ilícitas, porque na sua natureza não está ligado, e a gente gostaria muito, e seria um sucesso esse evento, não hoje, mas ao longo do tempo, se a gente conseguisse manter isso com o mercado, um esforço conjunto, para que realmente a gente consiga chegar onde a gente quer chegar em atividades frutíferas para o país todo. Acho que, olhando um pouco o que a gente encontra já regulado no Brasil, daria para dizer que o Bitcoin, dependendo do seu uso, pode se tornar um ativo. No fundo, é uma compra e venda de um ativo, se for uma transferência de recursos ou se você transferir ou comprar e vender, que eu acho que talvez é a forma mais fácil de se entender. Em outras situações, ele acaba sendo um serviço, na verdade.
ou ele acaba sendo uma tecnologia que ajuda você a implementar ou se torna um cartório, seria talvez o fim dos cartórios, é uma discussão interessante. Agora, no final do dia, olhando hoje o que nós temos, daria para dizer que o próprio Código Civil já regula esse assunto. Então, quando alguém transfere um Bitcoin para uma outra pessoa, nada mais do que ele está fazendo é transferindo um ativo para outra pessoa. E o mercado, as pessoas consentiram que aquele ativo tem um valor intrínseco que está mudando ou que segue uma referência. Nada disso que foi discutido é uma ilegalidade, né? Então, acho que o único ponto, e esse sim, que talvez merece regulamentação e que o Banco Central, de uma certa forma, já o fez, que é o paralelo que se faz às regras de meios de pagamento. O Brasil, de uns anos para cá, vem investindo, ou vem tentando, as regras brasileiras, em bancarizar a população. Então, primeiro, o Banco Central tentou vários esforços de entender por que só a bancarização ocorre nas grandes cidades. Bom, a resposta é simples. O investimento que se faz para fazer uma agência de um banco num lugar remoto no Brasil, ele é alto, e a possibilidade de devolver esse dinheiro é muito baixo, porque as pessoas naquela região não vão ter capacidade econômica para devolver aquele investimento. Então, o banco não vai abrir uma agência. Então, o Banco Central decidiu ir numa outra forma de bancarização, que é o famoso correspondente bancário. Então, em vez de você abrir uma agência, você, banco, agora pode fazer um acordo com uma padaria na esquina, e essa padaria vai ser o longa-manos do banco e vai poder oferecer serviços bancários. Obviamente, no final do dia, a responsabilidade sempre é do banco, mas, no fundo, eu vou lá comprar meu pãozinho, vou pagar minha conta e ainda, quem sabe, eu tomo um empréstimo através dessa entidade, que foi um grande avanço e, de fato, ajudou bastante, mas não foi suficiente. Por quê? Porque ainda você tem uma série de regras, talvez antigas, que fariam sentido na época, de que ter uma conta corrente você tinha que ter uma exigência de documentos tão grande que, no final do dia, no caso do brasileiro, afastou uma boa parte da população que precisava do dinheiro, mas não se sentia confortável em ir ao banco, ou o banco não queria aquela pessoa. Então, o resultado disso foi a criação de e-wallets, por uma necessidade, como foi dito até anteriormente. Qual foi a necessidade? A pessoa recebia o salário dele, não tinha uma conta corrente, poderia pôr no bolso. Poxa, mas São Paulo é tão perigoso, eu vou ser assaltado, como é que eu me protejo? Por uma necessidade, ele decidiu carregar num telefone, criou crédito de telefone, ele criou uma moeda eletrônica dentro do telefone. Ou ele foi no site e decidiu comprar ou colocar um dinheiro stored dentro de um site para depois fazer uma compra, ou, quem sabe, transferir para outra pessoa. Então, por necessidade, a própria sociedade brasileira acabou criando sua própria moeda eletrônica. Só que esta moeda eletrônica ela tinha uma referência, que é o real. Isso cresceu num volume tão grande que o Banco Central começou até a perceber que um pedaço da economia estava dentro de uma estrutura totalmente fora de um sistema regulado. E o Banco Central, meu modo de ver, bastante sabiamente, em vez de simplesmente falar não pode, que essa é uma resposta, talvez, é a coisa que um regulador, a solução que o regulador sempre encontra, mais simples é não pode, pare, ele começou a entender um pouco qual o melhor caminho. E o melhor caminho foi criar um grupo, uma série de regulamentações que tinha alguns princípios. Qual o maior dos princípios? Primeiro, quem é que coloca o dinheiro numa moeda eletrônica, no caso brasileiro? São as pessoas, normalmente, de poder aquisitivo menor, porque elas não têm conta, então elas vão ter que colocar num outro lugar. Segundo, esse volume de pessoas, elas podem perder o dinheiro se essa empresa que guarda esse dinheiro, se essa entidade, se essa coisa que store value, quebrar? Poderia. E essa quebra, além do problema de consumidor, pode ter um problema sistêmico? Dependendo do tamanho, sim, pode ter um problema sistêmico. Então, a solução que o Banco Central deu para este assunto foi criar uma regra, diria, light, aí isso certamente é controverso, porque quanto você regula, você impõe custos, e aí o custo mata, e quanto custo você precisa, é uma outra discussão, mas conceitualmente ele criou um conjunto de regras que, acima de determinados volumes, esta empresa, essa entidade tem que ser, de uma certa forma, minimamente regulada. E esta regulamentação mínima tem alguns malefícios que, basicamente, eu começo a ter obrigações mais formais de identificação de cliente, de reportar operações suspeitas, de ter um capital mínimo. Mas, por outro lado, qual que é o bem maior aqui? O bem maior é proteger a sociedade. Então, e aí o próprio Banco Central decidiu criar uma escala de volume. Se eu estou fazendo uma operação de pequeno volume, eu não vou regular esse assunto, porque não justifica, não tem risco sistêmico e talvez é o tempo dessa nova tecnologia crescer.
Se depois eu alcanço determinado volume, é o momento, sim, de chamar para regulamentação, light, não é um banco, mas sem dúvida light, e, no final do dia, proteger o bem maior, que é justamente a sociedade, a economia, risco sistêmico. Então, me parece que o próprio Banco Central, até ouvindo o evento, perguntamos para ele, você gostaria de falar alguma coisa? Ele falou, olha, eu prefiro ouvir, porque eu não sei exatamente como regular isso, se é que tem que ser regulado. Acho que então, é bom você ter lembrado isso, porque a regulação que caiu sobre os arranjos de pagamento, como o Bruno está falando, já teve todo o esforço de ter uma certa flexibilidade, de reconhecer as pequenas empresas que trabalhavam com isso para não serem sobre-reguladas. E é a principal referência que a gente tem no mercado financeiro para comparar o que a gente tem hoje do Bitcoin quando a gente fala de moeda. Mas o Bitcoin não é só moeda, né? Então, aí a gente acaba tendendo a falar disso um pouco porque a gente trabalha com bancário, porque também a gente vê muitas operações interfronteiriças. Mas vamos lembrar que o Bitcoin, como moeda, é uma das facetas que ele pode ter. Tem toda a parte tecnológica que vem junto, que pode fazer sentido em muitas outras frentes, como registro de informações e transmissão de informações, como todos os demais palestrantes bateram bastante. Então, quando o Banco Central se colocou de não ouvir, eu não sei quem deles, se eles tiveram a chance de ouvir antes, ou se eles estão tendo a chance de ouvir hoje em detalhes essa exposição, porque eles e quaisquer outros reguladores que pensem de alguma maneira em trabalhar com o Bitcoin vão ter que considerar suas diversas facetas e confrontar com suas respectivas esferas de competência para poder fazer um trabalho mais acertado. E aí, voltando também ao que a Helena falou no começo, quando a gente está trabalhando em cima de algo que a gente nem sabe o que é, fica difícil regular. Então, também agora, falando do lado dos reguladores, a gente tem acompanhado um pouco a evolução da regulação mundial. A gente tem visto o Banco Central da Inglaterra dando espaço para o mercado crescer, o Banco Central da Austrália também. Em geral, a gente tem visto as autoridades buscando entender e muito investimento nessa área para que se chegue a um certo alcance do que a gente tem hoje. Também a gente viu legislação muito restritiva, que acabou matando o mercado e gerando fuga de startups que tinham bastante potencial de crescimento, que definitivamente não é o que a gente queria ver aqui, na América Latina em geral também. Na verdade, o que eu acho que vale mencionar é que tem uma diferença muito grande, foi o que foi dito hoje na parte da manhã. Talvez dessa tecnologia saia o próximo Steve Jobs. A questão é que o Steve Jobs começou na garagem, e a regulamentação mínima, que é light, ela já começa com um capital social mínimo de 2 milhões. Então, tem um espaço muito grande da garagem até os 2 milhões. E é esse meio que hoje é da onde pode sair o Wozniak, da onde pode sair o novo Steve Jobs, que é a grande preocupação. Nesse sentido, tem o Marco Civil da Internet, que já trouxe algumas obrigações e alguns tipos de obrigações com relação à guarda de dados de usuário que transaciona, que utiliza uma plataforma, e a obrigação de você fornecer esses dados dentro de determinado tempo. Mas tem toda a política de privacidade, a regulamentação da privacidade no Brasil, que está sendo discutida, e isso não foi resolvido, que é, na verdade, aonde você vai bater. E isso eu não tenho a menor dúvida que quem opera no mercado vai ter que seguir e vai ter que respeitar, pelo menos o Marco Civil, porque já é uma lei em vigor. Agora, o que vai surgir daí para frente, nem a gente tem como antever. Eu acho que é um pouco nessa linha que o próprio Banco Central, só completando, decidiu não se manifestar agora, porque, de fato, a única manifestação foi no sentido, quando saíram as regras de meios de pagamento, ele emitiu uma opinião, um parecer, dizendo, olha, o assunto, a moeda eletrônica que nós regulamos não é o Bitcoin, nem uma outra criptomoeda. Esse assunto ainda não foi regulado e, por enquanto, o Banco Central continua olhando e entendendo. Então, essa foi a mensagem para o mercado. Eu quero entender onde estão as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, sem dúvida, que é o grande dilema, qual o limite da regulamentação que protege o risco sistêmico, protege o consumidor, evita a lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, não mata a tecnologia, não mata o produto. Então, esse é o equilíbrio que é muito delicado e, obviamente, existe um certo sensacionalismo com bitcoins, né? Porque hoje a gente recebe aqui
um relatório das notícias do dia, tem um relatório de Bitcoin. Então, já fala que um Bitcoin foi usado para comprar maconha, que foi levado com aquele aviãozinho da Amazon para deixar... Bom, mas aí já criou aquela coisa que o Bitcoin só compra droga. Então, vamos outra coisa que a gente precisa desmistificar aqui. O fato de você usar o meio para fazer algo ilegal não torna aquele meio ilegal. É que nem dizer o seguinte: eu transportei maconha no meu carro na Imigrantes e, portanto, agora Imigrantes está ilegal. Não faz sentido isso. É o mesmo princípio. Eu paguei com dinheiro. Exatamente, eu paguei com dinheiro, né, que é emitido pelo Banco Central do Brasil. Então, não faz sentido esse preconceito. Então, de novo, e conversando até o próximo bloco, é até interessante porque você tem uma visão do mercado brasileiro de bitcoins, que é uma coisa que, honestamente, ouvindo os players, me impressionou bastante como o brasileiro é empreendedor, mesmo com todas as dificuldades que nós sabemos. E o grande ponto é que todos perguntam. Eu fiz uma pergunta: vocês topariam, seguiriam regras de lavagem, reportariam? Todos, sim. Por que não? Se esse é o padrão do mercado, por que não? O que não pode, e isso sim é um ponto que é o desequilíbrio regulatório, é um tipo de indústria ser regulada e seguir um grupo de regras e o outro simplesmente tocar a vida sem qualquer regulamentação. Esse desequilíbrio, sim, que causa distorção, esse desequilíbrio que traz ilegalidade para o sistema. Então, esse é um outro ponto também que o Banco Central está muito consciente, que quando for criar uma regra, ele cria uma regra que seja igual para todos e que não há exceções dos peers, dos parecidos, né? Vocês querem... Temos 10 minutos mais. Você pode, se você quer, podemos fazer 5 minutos mais e depois 5 minutos de perguntas. Claro. Para que a gente faça perguntas. Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos que eu queria mencionar, e aí, enfim, para mim, acho que é isso. O primeiro deles é o seguinte: tanto essa questão de regras atuais já existem, crimes atuais já são puníveis, que o fundador, o CEO, CTO, COO, ele era tudo, na verdade, da Mt. Gox. Ele foi formalmente acusado de fraude hoje ou ontem, enfim, é bem recente a notícia. Então, sim, ele vai responder criminalmente por isso. Não se tem a menor dúvida, ele cometeu fraude. Bom, eu pessoalmente não tenho, talvez. Se tenha, porque ele ainda não foi julgado. Então, sim, existem regras que já existem e, sim, elas se aplicam. Se alguém sumir com o meu Bitcoin que eu deixei depositado com essa pessoa, eu posso processar essa pessoa porque ela tinha dever fiduciário de guarda de uma coisa que era minha, ponto. Está no Código Civil. Além das regras criminais, acho que valeria, antes da gente abrir para perguntas, falar de 2, 3 pontos também que já são um pouco mais unânimes. A lavagem, só para relembrar que já tem uma certa unanimidade no mercado da necessidade de preocupação com o cliente com que você está lidando. Regras fiscais, naturalmente. Então, não vou aqui discorrer muito, porque a gente não viu também nenhuma manifestação formal da Receita especificamente sobre isso, mas a gente, naturalmente, as atividades vinculadas a bitcoins também vão estar sujeitas à taxação. E o terceiro ponto seria preocupações com consumidores. Afinal, como a gente não sabe, imagina quem nunca teve nenhum tipo de contato com bitcoins, também seria natural esperar que informações fossem transmitidas até para o jogo ser mais aberto com todo mundo e todo mundo estar na mesma página. E aí tem também toda a parte das questões práticas, né? Não existe Código Nacional de Atividade Econômica para quem compra e vende Bitcoin. Assim, não existe. Procura, você vai ter que ver que você vai ter que ir 50 versões para trás para tentar entender alguma coisa que talvez se enquadre. Mas, e também para mineração, por exemplo, a gente não pode tratar exatamente como a mesma atividade, porque não é. Mineração é uma outra coisa que comprar e vender Bitcoin. Então, assim, de novo, nos usos e nas atividades. Mas, como tudo na vida que é uma nova tecnologia ou alguma coisa que é disruptive, obviamente as regras não acompanham. Qualquer coisa que se cria, sempre se cria o produto e a regra surge depois. Então, não é esperado que existiria o código. Então, o grande ponto é esses eventos servem justamente para permitir reguladores e pessoas opinarem para que se crie uma regra, e a regra sempre vai atrás do que já existe no mercado. Não é possível imaginar que uma regra seja tão perfeita, um regulador tão capaz de criar algo que dure perpetuamente no tempo. Então, obviamente, sempre teremos desafios e, obviamente, sempre se conta com o auxílio do regulador, que tem aquela consciência de não matar a galinha dos ovos de ouro, né?
As duas preocupações que eu sempre ouço do mercado são: 1, eu não quero que o meu negócio morra. 2, eu não quero ir preso. Todo o resto a gente consegue resolver, mas essas duas coisas acho que são as mais importantes. Quer abrir para a pergunta? Eu tenho mais 1 minuto. Acho que a última pergunta que alguns já fizeram, falou: olha, eu tenho meu site aqui, que tem minha moeda eletrônica, eu estou entrando com pedido no Banco Central, eu já estou sendo regulado, posso aceitar Bitcoin? Olha, a resposta que eu daria é: eu não vejo nenhuma proibição. Obviamente, tomaria mais cuidados, trataria isso como eu já trato no meu mercado e, obviamente, procuraria entender a origem, os motivos e quem está envolvido, porque, no fundo, é isso que, no final do dia, você está buscando. Agora, é proibido? A resposta é: não é proibido. Você quer fazer isso, não quer fazer isso? É uma decisão de business. Acho que o último ponto só é que, como todo mundo sabe, tem uma fruta no Brasil que chama jabuticaba. E dizem, né, a lenda diz que ela só existe no Brasil. Então, nós temos algumas jabuticabas, uma delas, eu diria, a área cambial, que é uma criação por motivo histórico, de que você necessariamente não consegue trocar moedas sem intermediação de uma instituição financeira. E você tem curso forçado da moeda, que você só pode tratar com reais. Então, existem essas jabuticabas que, quando você tenta trazer para o mundo o Bitcoin, obviamente, você acaba esbarrando na nossa realidade. Novamente, é uma adaptação de um conceito com a nova realidade. Ou talvez a nossa regra já deixou de fazer tanto sentido. Ou, quem sabe, a pessoa que faz troca de Bitcoin por outra moeda ou que simplesmente permite uma transferência pode receber algum tipo de autorização como Money Transmitter, ou como o próprio Banco Central criou no passado, um banco de câmbio com uma estrutura mais leve. Enfim, são coisas a serem discutidas também com o Banco Central, mas, sem dúvida, não vamos esquecer as nossas jabuticabas, que são realmente muito particulares e você não encontra nenhum paralelo no mundo, né?